Olá, amigos do Esporte e Debate. Seja bem-vindo ao Esporte e Debate da TV Assembleia, canal 51.2 e da TVN, canal 17. A partir de agora, vamos destacar o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte e Debate de hoje, você vai ver. Sampaio vence o Globo no Castelão e encaminha a classificação para o mata-mata decisivo da Série C. Ainda pela terceirona, Imperatriz derrota o 13 na Paraíba e entra no G4 do Grupo A. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre os cuidados necessários na hora de praticar a corrida. E mais, uma entrevista exclusiva com Manuel Cid, vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol. Tudo isso e muito mais você encontra onde? No Esporte e Debate, que já está no ar. Iniciamos o Esporte e Debate com uma dica muito interessante para você que gosta de praticar esportes. O repórter Fábio Cabral, aqui da TV Assembleia, ele foi conversar com especialistas, educadores físicos sobre as formas de praticar esporte e tudo aquilo que é muito mais natural e saudável para que você se dê bem na vida. Porque praticar esportes, acima de tudo, é saúde e é vida. Final de tarde na litorânea, um convite para a atividade física. Enquanto uns preferem não apertar o passo, outros correm à procura de uma vida melhor. Na minha idade, ela é melhor do que qualquer outro horário. É melhor para tudo, né? Para a saúde, para o cara estar tranquilo, em paz, mais agilidade, tudo nós melhoramos. Mas não basta querer correr. É preciso tomar alguns cuidados e seguir algumas orientações para que a corrida não vire um problema. Pode ser um corredor de provas oficiais ou apenas de final de semana. A primeira recomendação é correr atrás de ajuda profissional. Eu acho que é de fundamental importância você fazer o check-up, né, ir ao médico, fazer todos os seus exames, para saber se realmente você está apto à atividade física, né? E depois você também procurar um profissional da área, né, educação física, para poder orientá-lo, né? E a cada detalhe que precisa de orientação, a roupa que se veste, o calçado utilizado, tudo é um fator importante para prevenir acidentes. Sem falar na pisada ou no movimento do corpo. Você pode comprometer a saúde futuramente, né, se você estiver fazendo esse movimento de forma equivocada. O Vinícius lembra até hoje de um erro que cometia quando começou a correr. Como eu fui querer fazer sem nenhum tipo de orientação, utilizava até tênis de futsal que não é adequado para o tipo de atividade, né? Até que tive a orientação, olha, tem que mudar o tipo de tênis, senão tu vai ter uma lesão a longo prazo. Ouvindo conselhos profissionais, ele foi acertando o passo e há 2 anos e meio participa de corridas de rua. Hoje, a prova que esse professor de química mais gosta de fazer não tem nada a ver com sala de aula. A gente só quer completar nosso objetivo, que é fazer o melhor de si. Objetivo que o Matheus vai tentar cumprir pela primeira vez. Ele nunca participou de uma prova oficial, mas vem se preparando para esse desafio há pelo menos 1 ano e meio. Sem pressa, mas na passada certa. Quando eu decidi participar da corrida, eu fui atrás de quem já tinha corrido, de professores, até os próprios treinadores da academia. Eu perguntava para eles o tipo de passada, como é que corria, a postura do corpo. Eles foram me dando dicas e durante os finais de semana eu vinha na praia, colocava essas dicas em prática e eu acho que vai ser uma boa primeira corrida aí para mim. E tem que prestar muita atenção, viu? Porque o calçado, a rotina em relação a treinamentos, a prática esportiva, exames que precisam ser realizados, a dica é sempre muito interessante. Vou receber aqui meu amigo Gregório Dantas. O Greg, tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Aliás, parabéns para você pelo aniversário deste final obrigado. De semana, né? Que Deus possa te abençoar, que encaminhe, é claro, a tua vida da melhor maneira possível com a tua família. É um grande cara esse rapaz aqui, um grande amigo e que a gente tem muito orgulho, né, de dizer que está sempre com você, viu? Obrigado pelas palavras, Jurinha. É realmente... Só convida a gente da próxima vez que você fizer festa, aniversariar. Não, esse ano aí não teve grande festa, não teve comemorações assim não, tal, só uma coisa mais familiar mesmo em casa. Não tá, foi? Nada demais não esse ano. Só tomou água também? Só água mesmo, foi só água. Esse ano foi, né, Jurinha? É verdade, Greg. Saúde e felicidade para você, obrigado, viu? Os obrigado. votos de toda a equipe
aqui do Esporte em Debate da TV Assembleia. Obrigado. Seus amigos. Obrigado. Você sabe o quanto que eu te respeito e aprendi a gostar de você, viu? Não, sei, você é do meu coração. Greg, e essa prática, né, de Sim. atividade esportiva, eu acho que esses requisitos aí precisam ser cumpridos, né? Não, verdade. A gente até, inclusive, o repórter Fábio Cabral foi fazer essa matéria, né, na Avenida Litorânea, conversou com educadores físicos, com atletas amadores, atletas profissionais, para falar justamente, Juliano, de graças a Deus, a gente tem que ressaltar, prática do esporte que está aumentando cada vez mais aqui na Ilha de São Luís, É né? mesmo, a gente tem observado as corridas, Isso. né? Corridas. Estão virando uma rotina mas também, saudável. Não só de provas oficiais, mas também a gente pode já notar pessoas praticando esporte, principalmente em alguns locais que são adequados, por exemplo, a Avenida Litorânea, lá na APA do Itapiracó. Parque Bom Menino, Greg. Parque do Bom Menino. Eu chego de manhã para trabalhar, a gente passa pelo Parque Bom Menino e vê dezenas e dezenas de pessoas andando, praticando um trote ali, uma corrida leve, Outro né, um ponto clube. de destaque também que eu tenho percebido muito é a Avenida dos Africanos, ali 5 horas da tarde, ali tem muita gente também caminhando, fazendo muito legal exercício. mesmo. Então, para a pessoa se prevenir, né, de possíveis contusões, né, tem que utilizar o calçado adequado, também tem que algumas técnicas na hora de correr, tem algumas coisas que a pessoa não pode aumentar a intensidade. Alongamento precisa ser feito, alongamento. Né? Exames para saber se está tudo Isso, em exame, dia, né? aquela bateria de exame lá para ver se não tem problema cardíaco, problema respiratório. Então, são todo um preparatório para poder, sim, praticar o esporte, nem que seja a nível amador, né? Então, essa matéria serviu justamente para isso, para mostrar para o nosso telespectador como que é importante todo esse processo pré, né? Para depois a pessoa praticar o esporte e não chegar de qualquer jeito. É verdade. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva no Esporte e Debate com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, Manuel Cid. Entre outras coisas, ele vai falar sobre o grande momento do Sampaio Corrêa Basquete na LBF 2019. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte e Debate. Vamos subir a bola para falar de basquetebol. E para falar de basquete, estou recebendo aqui o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, ex-presidente da Federação Maranhense de Basquete, o Manuel Cid. O basquete vive um momento dos mais importantes da sua história, momento daquele de chegar a mais uma decisão, né? Que trabalho vem sendo feito pelo Sampaio Corrêa Basquete e que momento, né? Está bem perto, né? Vamos né? para o jogo hoje, né? Hoje tem um jogo importantíssimo com o time de Santo André. A gente tem que respeitar o adversário, ele é, né? Tanto é que ficou em terceiro entre os 4 times que se classificaram. Mas o Sampaio realmente vive um momento ímpar. Ganhou fora de casa, um jogo importante. Eu estava te falando antes que isso psicologicamente influi bastante. O time visitante ganhar em casa, né, a primeira e vir para 2 partidas. E o time da casa sem poder perder nenhuma, o que está acontecendo agora com o Veracruz frente ao Uninassal. O jogo é complicado do Veracruz com o Uninassal, mas o Sampaio realmente surfa uma onda aí positiva. E eu, como bom maranhense que sou, né, tenho que dar uma deixada de lado aí de ser vice-presidente da Confederação para ser torcedor do Sampaio Corrêa, apesar de ser motense. Mas, enfim, é o basquetebol maranhense, É o basquetebol maranhense, do qual eu fui 15 anos, né? Presidente da federação. Ô Manuel, para que o telespectador tenha uma noção, não chegou à toa o Sampaio num momento como esse. Não, né? não. Não é trabalho apenas do clube, é um trabalho de uma militância do basquete, Sim. que vem da federação, que vem de personagens interessantes, de esportistas, né? Políticos, enfim, de uma galera que se juntou, essa que é a grande realidade, para dar uma força ao basquete que vivia uma baixa. Exatamente. Não tem uma pessoa responsável. Existe realmente o grupo, você usou a palavra certa, isso vem de algum tempo atrás, com o Maranhão Basquete através do professor Betinho, né, que deu o pontapé inicial. O Murilo depois, né, conseguiu convencer o presidente do Sampaio Corrêa à época para colocar o time. O governo do estado abraçou, a classe política abraçou, os empresários abraçaram, a torcida principalmente, né, vestiu a camisa, né? Nunca teve, né, na história do Brasil um público tão grande. O Sampaio é recordista absoluto de público, dificilmente será batido novamente. Acho que só a seleção brasileira colocou mais público, porque o ginásio era maior. Nós tivemos, tu te lembras disso, nos jogos das finais que o Sampaio foi campeão, ele foi vice, enfim. As pessoas tinham que ficar do lado de fora, né, porque não cabia no Castelinho realmente. Não dava mais. Né? Não dava mesmo. E esse momento, né, do basquete
fez o esporte do Maranhão como um todo ganhar visibilidade e notoriedade lá fora, né? Quer dizer, uma competição, eu estava conversando com você, inclusive, em off aqui, ela tem uma visibilidade impressionante. Primeiro, ela é bem organizada, bem estruturada. E os resultados do Sampaio Corrêa mostram uma potencialidade que o maranhense tem nessa área de esporte. Agora, quando investido de maneira correta o recurso, quando bem trabalhado e se dar a oportunidade, o grande resultado é isso, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que parabenizar a gestão, o governo do estado com a lei de incentivo ao esporte, nem se fala, né? O secretário Rogério Cafeteira aí abraçou o esporte de uma vez só, o governador Flávio Dino estão fazendo. Eu espero, inclusive, que as outras federações, né, busquem uma formação de base para o esporte do Maranhão. A gente foi grande no handebol há muito tempo atrás, você sabe disso, o Tião, uma lenda, enfim, Canhoto, o seu parar aqui para citar, Dadá, Fernanda. Então, eu acho que tem que haver esse incentivo. E o governo do estado está de braços abertos. Em conversa com o secretário Rogério Cafeteira, ele me disse que está querendo fazer, que quer pegar a lei de incentivo ao esporte, que está esperando os projetos. E eu faço até um apelo para os presidentes de federação que façam os projetos de fomento de base, porque isso é fundamental. O legado do Sampaio está aí. O Sampaio deu a visibilidade, né, nacional, até foi para o Sul-Americano, um time do Maranhão sair daqui para disputar um Sul-Americano. Dificilmente, né, teria chance pelas condições financeiras que se apresentaram, isso não estava previsto no orçamento, não tinha o dinheiro à época para fazer, mas foram. Né, cumpriram a exigência da confederação e foram para lá, tá, representar o Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Eles têm realmente uma boa gestão. Ô, presidente, admitamos que o Sampaio e essa torcida nossa chegue à decisão, mais uma vez, da LBF. Uninassal ou Veracruz, na sua opinião? Assim, o Uninassal é um time que começou, né, muito mal o campeonato, sem elenco. O Roberto Dornelas é um técnico brilhante, ele foi buscar esse apoio, foi buscar jogadoras e ele trouxe a peça-chave do campeonato. Eu acho que a melhor jogadora do campeonato hoje é a Érica, com 37 anos de idade. Espero que ela repita essas atuações no PAN. Eu estou indo agora para o Pan-Americano como chefe da delegação brasileira. E a gente torce que ela repita essa atuação na seleção, porque assim, ela está impecável. Foi lá dentro de Campinas agora, ganhou o time do Veracruz em casa, de 14 pontos de diferimento em Recife, mas antes, na partida anterior, né, fechando a série do campeonato, o segundo turno, o Uninassal ganhou o Veracruz em casa, né? Então assim, eu acho que o time a ser batido no momento é o time da Uninassal. Você falou em Pan-Americano, né? Vai chefiando a delegação, para nós é um orgulho, né, ter um maranhense. Obrigado. À frente de uma delegação tão importante como essa. Agora, e atletas maranhenses na seleção brasileira? Nós temos perspectivas? Hoje não, porque a Isiane parou de jogar, né? Deveria estar jogando, no exemplo disso é a Érica. Deveria estar jogando. A deveria, Érica você citou ainda há pouco, né? Peço todo dia que ela volte, né? Continua em forma, deveria estar em quadra. Uma atleta brilhante. Formidável, né? Fantástico. Ela deixa o legado para as atletas que vêm. A gente tem algumas meninas, né, aqui no Maranhão que já compõem, inclusive, o elenco do Sampaio, algumas meninas que saíram, meninas que jogaram no Sport Recife. Isso é questão de base, é questão de você descobrir talentos. O professor Betinho faz isso muito bem, né? Sempre buscou uma menina no meio da rua. Você foi um caça-talentos. Sempre foi um caça-talentos. Isso a gente tem que dar, né, os parabéns para quem faz. E o secretário de esporte está chamando, está dizendo, venham, né, vamos fazer escolinhas, que a gente precisa descobrir novos atletas. Agora, vice-presidente, me diz uma coisa, em relação ao masculino, a gente vê, eu fico, puxa vida, pensando bastante também em viver esse momento que é maravilhoso, é uma realidade hoje, o basquetebol feminino do Maranhão, os resultados mostram isso, mas a gente sente que o Maranhão, embora seja um estado com suas dificuldades de recursos financeiros, de investimento, mas a gente teria alguma possibilidade de ver numa CNBB? Quem vem ensaiando, né, a participação do masculino aí sempre é o time do motoclube, tá? E eles já vêm há algum tempo, né, disputando, aí vai no Norte Nordeste, que é classificatória para a Liga Ouro, que agora foi substituído pelo Campeonato Brasileiro da CBB, que é a divisão de acesso para o nosso campeonato, que hoje quem faz é a NBB, a gente chancela o campeonato para a NBB fazer, são profissionais, e o moto vem despontando nesse sentido. Cabe ao nosso governador, nosso secretário de Estado, abraçar, né, isso,
Custa caro para disputar uma competição? Custa, mas isso tem que ser degrau a degrau, né? Você tem que partir para o Norte e Nordeste, o Norte e Nordeste disputar o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, disputou, ganhou a vaga, fica diferente, você passa a ter a visibilidade que o Sampaio tem. Para a gente ter uma noção, são os mesmos gastos do feminino ou muito maior? Não, os gastos do masculino são maiores, né? Ainda 2, 3 vezes existe, mais? umas 3 vezes mais, ainda existe essa disparidade entre o homem e a mulher. Infelizmente. A gente, como Confederação Brasileira de Basquete, inclusive nas nossas mudanças estatutárias, a gente sempre deu paridade, né, homem e mulher. Todos os votos hoje lá, né, à exceção das federações, evidentemente, porque quem escolhe são os clubes, mas clubes femininos e clubes masculinos, atletas olímpicos masculinos e femininos é o mesmo número. Então a gente mantém sempre isso para que tenha a mesma igualdade aí entre os gêneros. Manuel, qual é a situação hoje da Confederação Brasileira de Basquete? A gente teve uma entrevista há 2 anos e meio atrás, Você onde me disse, olha, a situação está crítica, onde eu te difícil. apresentei um desastre de 37, 38 milhões. Né? A BDO levantou isso para a gente muito bem. Nós entregamos esse levantamento para o Ministério Público Federal, fomos até Congresso Nacional, fomos em todos os lugares que a gente poderia ir, renegociamos as dívidas que podiam ser renegociadas, conseguimos liquidar algo em torno de mais ou menos 30 milhões de débitos sem, né, ter um patrocínio federal, que vários esportes têm, o vôlei, enfim, Banco do Brasil, e o momento do esporte é muito difícil, né? A gente passa por um período pós-Olimpíada onde o esporte foi abandonado, essa aqui é a realidade. Você não vê, você precisa de visibilidade, precisa do apoio, e o basquete até o momento não conseguiu isso. E para quem não gosta de investir no esporte, depois de tantos escândalos de corrupção, ficou à vontade para não investir, né? Eu acho até que a gente tem que dar razão às pessoas. Em visita, por exemplo, ao Bradesco, o diretor do Bradesco disse, olha, vocês são pessoas renomadas, vocês são pessoas sérias, mas a gente não quer trabalhar com basquete nesse momento. O que a gente passou com o basquete foi muito triste para o Bradesco. Se escutar isso de um diretor do Bradesco, realmente quem fez a coisa errada não foi o empresário. O empresário investiu, botou o dinheiro, o gestor fez errado. Né? E a gente tem que corrigir, a gente tem que limpar essa imagem para que a gente possa galgar e chegar no lugar certo. A gente vai chegar. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, maranhense, Manuel Cid, que está aí ávido, né, na expectativa de ter mais uma decisão da LBF com a participação do Sampaio Corrêa. Com certeza. Vamos torcer juntos, né? Não, com certeza. Tem que pedir desculpa para os outros clubes, eles sabem disso. Eu digo, a minha condição de maranhense fala mais alto do que a minha condição de gestor da confederação. Vocês vão me dar, né, a liberdade de poder botar, pelo menos eu boto uma camisinha vermelha ou uma camisa verde. Eu não boto aquela listrada, porque você sabe, sou motense, não dá para botar, né? Mas eu vou disfarçar com a camisinha verde ali e tal, para poder dizer que eu estou ali pelo Sampaio. O que importa é o Maranhão, né? O que importa é o Maranhão. Obrigado, Manuel. E eu que agradeço. Ô Greg, é sempre um papo interessante, eu gosto muito de receber aqui o Manuel Cid para a gente conversar. É um cara de uma mente aberta, durante 15 anos foi presidente da Federação Maranhense de Basquete, foi atleta, conhece bem a realidade e hoje faz um trabalho de resgate, de reconstrução do basquete, emprestando seus conhecimentos e seu trabalho à Confederação Brasileira de Basquete. É verdade, Júlio. E a gente tem, quando vai falar de basquete no Maranhão, principalmente agora nesse momento tão importante, a gente não pode esquecer o Sampaio Corrêa Basquete, né, na LBF feminino, fazendo um papel brilhante. Não é desse ano, não é uma coisa nova, começou lá ainda com a Isiane defendendo as cores do Sampaio Corrêa Basquete, né? Em 2016 conseguiu levantar a taça, ser campeão. Aliás, o Manuel Cid até falou, né? Na Isiane fez uma comparação com a Érica, né, que já tem uma idade acima de 36 anos, que está brilhando pelo Uninassal. Voltou, né? Mudou a história da equipe do Uninassal. Isso. Inclusive, ele apontou como uma favorita do outro lado para poder chegar à decisão, né? Eu já sou um pouquinho mais, vou pelo Veracruz. Mas ele acha que a Érica pode fazer a diferença nesse confronto, né? Individualmente pode. Mas relatou aqui que gostaria muito de acabar com essa aposentadoria da Isiane, para que ela pudesse voltar às quadras, porque está fininha. Eu encontrei com ela outro dia aqui na Assembleia Legislativa. Daria para jogar com o talento que ela tem, com a capacidade. Daria sim, sem dúvida. A Isiane mantém a forma, mas eu acho que a Isiane chegou naquele ponto assim, Juliano, de dizer assim, cansei. Não dá mais? Passei minha vida todinha fazendo isso e tal, desde categoria de base, né? Desde a época de Gêmeos, né?
fazendo isso, acho que tem uma hora que o atleta mesmo já chega àquele ponto e isso tem que ser respeitado, né? Cada um sabe o seu limite. O seu ponto, né? E tem uns que não sabem e aí ficam prolongando uma carreira que e já pagam mico, né? Pagam no final mico da carreira. Exatamente. Eu acho que ela parou no auge total. Isso. Né? O Sampaio, campeão brasileiro, né, da LBF, parou no momento adequado. Eu acho que muito bom. Falando especificamente do Sampaio Corrêa Basquete, né, que é um trabalho realizado, até o Emanuel Cid falou algumas coisas importantes, Juliane. Não levou só para a diretoria do Sampaio e também nem só para a Federação Maranhense o sucesso dessa equipe do Sampaio. Foi um trabalho de um todo, né? Isso, um trabalho de um todo. Você usou até o termo militância, né? A militância do basquetebol, a militância do desporto, e realmente foi, porque nós temos ali uma união, né? Com empresas privadas. Nós temos o Sampaio Basquete tem um rol de empresas que patrocinam isso gigantesco. Que eu entendo, essa militância do basquete é que faz falta, por exemplo, ao futebol. Você vê, a gente viu aqui com o Sampaio, com o Moto, com o Maranhão, algumas vezes, esse fenômeno, né, efêmero da passagem da equipe para uma Série B, brilhando uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas isso não foi consolidado. Tanto é que o Sampaio chegou à Série B, caiu. Voltou, caiu. Conseguiu permanecer alguns anos, e caiu. Você vê a LBF aí, o Sampaio Basquete, está consolidado o trabalho. É uma constante, né? É uma constante. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque é justamente o trabalho de um todo, de uma militância, não é só um clube. Não. Se fosse só pelo clube Sampaio Corrêa, talvez, sei lá, disputasse uma LBF, a outra não. Mas é o trabalho o quê? Do poder público, da federação, dos militantes do basquete, entendeu? Dirigentes, pública, políticos, privada, secretaria de governo do CEDEL. Estado. Exato. É realmente uma militância, uma galera que se reuniu em torno do Sampaio Corrêa Basquete e conseguiu levar o Sampaio a uma situação já consolidada, nível nacional, porque a gente não custa nada lembrar, o Sampaio já foi campeão, já foi vice-campeão, então não é uma coisa assim fugaz, né? Não está acontecendo por acaso, o Manuel Cid até deixou isso bem claro, está acontecendo devido à união de todo mundo que acredita no basquete. Falando especificamente do basquete masculino, aí ele já disse, né, Juliano, abordando esse tema, que a situação é mais complicada. O Moto é apenas o que faz algum esboço, né, de montar algum clube para disputar, de montar um time para disputar as competições. Mas precisaria de um investimento 3 vezes maior. Exatamente. Do que o feminino. Né? Ele deixou bem claro isso, que o investimento é 3 vezes maior, porque infelizmente dá essa disparidade de salários entre o gênero masculino e feminino. Então, esse trabalho para ser realizado no Moto, que está sendo realizado no Moto, ainda é um pouco tímido, né? Ainda está um pouco tímido, mas eu acho que se tiver esse mesmo processo de militância, ser abraçado também pela CEDEL, pelo governo do estado, eu acho que dá sim para o Moto, quem sabe também o Sampaio, então o Maranhão, ou então até o Imperatriz lá, por que não, né? Lá na região Tocantina, conseguir um destaque maior. Mas seria muito bom, né? Se a gente tivesse um novo basquete brasileiro, uma equipe do Maranhão. Masculino, seria sensacional, né? Seria sensacional. Exatamente. Depois do intervalo, destaque para o futebol, um final de semana daqueles espetaculares para o futebol maranhense. O Imperatriz venceu em Campina Grande do 13 e o Sampaio Corrêa cumpriu o papel de derrotar o Globo no Castelão. Os dois estão no G4 da Série C. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio Corrêa bateu o Globo do Rio Grande do Norte nesse domingo no Estádio Castelão. Com a vitória por 2-0, o tricolor se mantém no G4 do Brasileirão. Imagina comemorar o aniversário em família no estádio, vendo o time do coração jogar. Eu sou boliviana de coração. E aí hoje deu a coincidência do jogo acontecer no dia do meu aniversário, então a gente veio comemorar aqui assistindo nossa Bolívia querida. A festa da Diana teve bandeira tricolor, bolo e até parabéns, cantado por dezenas de penetras. E o presente que a aniversariante tanto esperava do time quase chegou no início do jogo contra o Globo. Mas a falta cobrada por Rodrigo Andrade aos 3 minutos passou por cima do gol. Em outra bola parada, a melhor chance do Sampaio no primeiro tempo. Everton fez o goleiro Rafael trabalhar. Depois disso, muita posse de bola e pouca criatividade. O tricolor até pressionava, mas faltava o último lance, a definição. E o castigo quase veio nessa jogada, no final do primeiro tempo.
Bambam driblou Andrei, mas o chute parou na zaga tricolor. O torcedor parecia preocupado, mas a aniversariante do dia ainda acreditava. O Bolívar está devendo, mas vamos esperar que agora no segundo tempo a gente se recupere e faça aí pelo menos um golzinho para poder melhorar essa situação. Golzinho que quase sai no início do segundo tempo. Foram várias tentativas tricolor, mas quando a bola ia para o gol, Rafael tratava de evitar. Os jogadores do Globo tentavam ganhar tempo, caindo no gramado, parando o jogo para atendimento. A pressão tricolor só terminou aos 37 minutos do segundo tempo. Jogada pela direita e Rodrigo Andrade apareceu para marcar. O gol deu tranquilidade para o Sampaio, que finalmente viu o adversário sair para o jogo. E num contra-ataque, Rodrigo Andrade de novo sofreu pênalti do goleiro Rafael. Ulisses, com categoria, fez o segundo tricolor, decretando a 6ª vitória do Sampaio na Série C. Foi sofrido, mas o aniversário da Diana não passou em branco. Foram 2 presentes. E que presentes, hein? Tudo muito diferente de todos os anos atuais e assim, com esse presentão, o time jogando na data do seu aniversário, ganhando, nossa, é super presentaço. É demais. Ô Greg, para mim nenhuma novidade se tratando de vitória diante do Globo, que está lá lutando pela saída, né? De longe ali da zona de rebaixamento, quer ficar longe. Para permanecer na Série C, Para permanecer. Mas o Sampaio complicou o jogo, na minha opinião. Não, complicou bastante. O Sampaio passou o primeiro tempo todinho ali, Jurinha, sem conseguir, dominando o jogo, claro, dominou o jogo, mas sem conseguir criar chances efetivas de gol, assim, sem... Os 2 goleiros, o do Sampaio, o Andrei e também o Rafael, o goleiro do Globo, não fizeram nenhuma defesa no primeiro tempo. Não. Foi um primeiro tempo até fraco tecnicamente, né? Aí já no segundo tempo não, o Sampaio volta um pouquinho melhor, também não é muita coisa assim melhor não, mas volta um pouquinho melhor, tanto que demora muito para fazer o segundo gol, faz só o primeiro gol, aos 36 do segundo tempo, né? O Rodrigo Andrade faz uma bela jogada, marca o gol do Sampaio. Aliás, ele pegou de prima na área. Sim. E o jogador cabeça de bagre, se fosse o Helder ali, tinha colocado fora do estádio. Ih, rapaz, calma, rapaz. Não, eu tô falando a verdade. É mesmo, Jurinho? Ele botava... O problema do Helder, o Helder é um cara que tem vontade, determinação, corre... Mas o problema do Helder é ter que pensar. Pensar dá trabalho, Greg. Dói, Juninho. Dói, pensar dói, rapaz. Tem gente que... Às vezes eu entendo, sabe? Porque pensar é complicado. Rapaz. O Helder ele tem muito problema para pensar. Tem, né? A bola procura ele está sempre em posições privilegiadas, mas o que fazer da bola? Na hora que tem que pensar é o que acontece tudo errado com ele. A gente costuma dizer assim, o jogador que toma sempre a decisão errada, né? Quando está com a bola no pé. Então ele tem realmente esse problema. Mas o Rodrigo Andrade não fez o gol do Sampaio, né? Ele pegou de prima, do jeito que veio, deu um tapa na bola, colocou no alto, matando o goleiro. Fez o gol do Sampaio, eu até avalio, Jurinha, que aquele resultado de 1-0, ele fazia jus ao que foi o jogo, porque a equipe do Globo não fez nada. Mas é preciso dizer o seguinte, você falou e citou com propriedade de que o Sampaio melhorou no segundo tempo. Mas melhorou por quê? Ele começou o jogo, o João Brigatti, com 3 jogadores do meio campo, o Lucas Huck, o Ferreira e o Rodrigo Andrade. Isso. E lá na frente, o Helder por uma extrema, o Roney pela outra extrema e o Salatiel centralizado. Certo. Como jogou no primeiro tempo o Globo? Jogou com 5 e às vezes 6 jogadores do meio campo. Ele formou uma linha com 3 zagueiros, colocou os 2 laterais passando pelo meio campo. Fiz 3-5-2 ali, né? Trouxe o número 11, que era o jogador mais perigoso, o Negueba, para compor o meio campo e lá na frente deixou o Bambam. 3-6-1. 3-6-1. Então o Sampaio, numericamente, estava inferior no meio campo. Inferior. E por isso o Rodrigo Andrade ele foi sobrecarregado. No futebol a gente sabe que é mais fácil você destruir do que construir. Construir você tem que pensar, construir você precisa ter talento, você precisa jogar futebol.
Para quem vai destruir é muito mais fácil. E no primeiro tempo, o Sampaio jogou um futebol burocrático justamente por isso. E com adentro, né, Juliano? A gente tem que lembrar sempre que o meio-campo do jogo é onde se passam as decisões, onde se ganha ou se perde um jogo. O Sampaio estava com inferioridade numérica, você bem já destacou, com 3 jogadores apenas. A equipe do Globo tinha uma superioridade 2 momentânea. com características de destruição. Jogadores mais marcadores, né? O Rodrigo Andrade é apenas ali naquela característica de distribuição de jogo, que por sinal foi uma contratação excelente do Sampaio. A gente falava aqui, né? A gente tem Na hora que entrasse, entraria isso. com uma luva pela característica que a gente via do jogador. A gente tem que destacar isso. Aí já no finalzinho, já aos 46 do segundo tempo, ele sofre uma penalidade máxima, né? Bem marcada, na minha opinião. E aí o Ulisses faz o gol, né, Juliano? Mas é preciso dizer o seguinte, a modificação, a retirada do Helder, que não vinha bem, para colocar o João Paulo aberto pela direita. Até estranhei, porque geralmente ele joga pelo lado esquerdo. Mas ele manteve o Roney pelo lado esquerdo e colocou pela direita o João Paulo. Ele simplesmente foi decisivo. É porque o João Paulo, tecnicamente, é muito melhor do que o Helder. Não tem nem a comparação. jogada do primeiro gol passou por ele, a jogada do segundo gol teve início com ele, o passe para o Rodrigo Andrade, que foi derrubado. E ele entrou e mudou o panorama da partida, o João Paulo. Porque é um jogador diferente, né? O Helder, como você disse, tem aquele problema ali que de vez em quando tem preguiça, né, de raciocinar, e quando vai raciocinar toma uma decisão errada. O João Paulo não, é aquele jogador mais que sabe o que fazer com a bola, né? Já provou isso na Copa do Nordeste ano passado, seu pai foi campeão, foi um dos melhores jogadores na minha opinião. É verdade. Né? Então ele sabe, né? Quando a bola está no pé, sabe a hora de distribuir, de acelerar, sabe a hora que ele tem que dar segmento à jogada, sabe a hora que ele tem que trazer essa bola um pouquinho mais para trás, né, para fazer esse processo de distribuição de jogo. Então o Sampaio, para mim, consegue um resultado justo, não jogou bem, eu tenho que destacar isso, né? Até no momento a torcida já estava até agoniada lá, porque o gol não saía de jeito nenhum, e o Sampaio não criava tantas oportunidades de gol, mas fez 2-0, eu acho que o resultado, até 1-0 seria mais justo, né, ali para o que foi o jogo, mas 2-0 pode passar, sim. O Globo é uma equipe muito inferior tecnicamente, a gente tem que sempre lembrar isso aqui. O Globo briga para não cair, Juliano. O Globo não é para brigar para subir ali. Com esse resultado, eu fiz aqui até um levantamento, Juliano. Aqui, o Sampaio, nesse momento, está na 3ª colocação com 21 pontos. É verdade. E eu fiz um levantamento assim das últimas 2 Séries C, né, da de 2017, da de 2018. Na de 2017, o time, para se classificar, Juliano, o 4º colocado foi o Confiança, conseguiu a classificação para o mata-mata decisivo, se classificou com 25 pontos. 25 pontos? 25 pontos. O Sampaio já tem 21. 21, exatamente. E de 2018, né, na Série C de 2018, o 4º colocado foi o Botafogo da Paraíba, se classificou com 26 pontos. Então o Sampaio está muito perto da classificação. Então, entre 5 e 6 pontos, numa matemática progressiva. Se a gente avaliar que o Sampaio com mais 2 vitórias, com certeza estaria classificado para a próxima fase. Eu estava certo quando disse que 2 jogos dentro de casa seriam jogos decisores para buscar a classificação, né? Exatamente. E aqui, só para destacar também, na parte de baixo, esse resultado foi muito importante para o Sampaio, porque, historicamente, claro que no futebol tudo é possível, mas na Série C de 2017, a equipe que ficou em nono foi justamente o Motoclube, que foi rebaixado, teve 20 pontos, o Sampaio já tem 21, com 21 pontos o Botafogo da Paraíba escapou, então o Sampaio já não cairia na Série C de 2017, e na de 2018, da do ano passado, Juliano, a Juazeirense teve 19 pontos, ou seja, com os 21 pontos, mais ou menos o Sampaio já se garante, né, pelo menos na Série C do ano que vem. Eu acho que já consegue qualquer coisa que vinha negócio de rebaixamento. O pensamento é de classificação. O pensamento. Sampaio embala com um resultado como esse. Sim, embala. Né? A vitória, ela foi até uma vitória interessante demais pelo ponto de vista da dificuldade do jogo. O Sampaio criou essa dificuldade no primeiro tempo. E no segundo tempo o Sampaio teve que abrir o adversário. Melhorou. E se impôs, agrediu mais o adversário e conquistou uma vitória. O Ulisses, aquela cavadinha, só os grandes para poder fazer. Porque o cara precisa ter frieza. Mas ele sabe, total, ele já faz isso há muito tempo, né, gente? Que categoria. Ele tem categoria linda mesmo. A cavadinha, né? O goleiro quase arrebenta-se no poste esquerdo, né? Mas o Ulisses sabe fazer isso aí, já fez gol de tudo que é jeito aqui nos campos do Maranhão, né? E aí conseguiu o Sampaio fazer esse 2-0. Esse resultado complica demais a equipe do Globo, viu? Que ficou ali na 8ª colocação com apenas 10 pontos. Né? Lembrando que o próximo jogo do Sampaio, Julinho, já está aqui, já destacando 13ª rodada, a gente pode confirmar
Quinta-feira, dia 18, Castelão, Sampaio e Santa Cruz, 8 horas da noite. Esse é o jogo, Juliano. Horário bacana. Para todo mundo ir. E olha lá, tem eu vou fazer uma mini crítica, pode ser uma mini crítica assim, né? Porque a expectativa para a torcida nesse jogo diante do Globo era muito maior, né? Sampaio e Santa Cruz, Sampaio e Globo, 5 horas da tarde, domingo. Promoção, horário nobre, só deu 3.700 pessoas. Foi um público maior, mas se a gente levar em consideração que o ABC está lá na Rabeira, Sim. levou 10 mil agora. Sim. O Clube do Remo, 10 mil no final de semana. Sim. Não, isso aí não Jogando no Bahia, não. É assim, 3.700 pessoas não representa a torcida do Sampaio. O Sampaio não é isso. Sampaio não é isso. A gente tem que Não dizer mesmo, isso, então de fica forma mais alguma. uma vez a nossa crítica à torcida do Sampaio, que não está indo ao estádio. Foi um pouquinho mais? Foi, nesse jogo agora. Mas ainda é muito, mas muito Tá muito aquém longe. da grandeza do Sampaio. O nosso outro representante na competição, o segundo do estado do Maranhão, o Imperatriz, acabou vencendo fora de casa. O Cavalo de Aço está demais, hein? Derrotou o 13 da Paraíba por 2-1. O primeiro gol foi marcado pelo artilheirão do Cavalo de Aço, Manuel, que estava lá no Altos do Piauí. Jogada na grande área, o Manuel se aproveitou muito bem para fuzilar e marcar o primeiro gol, 1-0. O time do Imperatriz tinha um e queria mais. Surpreendendo o adversário, o Gabriel Caju acabou fazendo o segundo gol da representação colorada, 2-0. Já no segundo tempo, o Bismarck fez um belíssimo gol, diminuiu no placar para 2-1. A vitória trouxe também para o G4 o time do Imperatriz. Sampaio e Imperatriz, final de semana maravilhoso, né? No G4 da Série C, Greg. Uma vitória importantíssima para a equipe do Imperatriz, porque assim agora consegue engatar uma sequência muito boa, né? O Paulinho Kobayashi, desde que assumiu aí, melhorou muito a equipe do Imperatriz. O Imperatriz ganha essa equipe do 13, que por sinal faz uma péssima campanha, a gente tem que destacar isso. E olha lá, apesar dessa péssima campanha, deu uma taca no Sampaio quando foi jogar lá. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Estava na lanterna, enfrentou o Sampaio, 3-0. ganhou de 3-0. Exatamente, mas o Imperatriz mostrou a que veio, conseguiu essa vitória por 2-1, fez o primeiro gol aos 6 minutos do primeiro tempo, o segundo gol aos 6 minutos do segundo tempo. A equipe do 13 conseguiu uma pequena melhora depois da saída do Marcelinho Paraíba, o Bismarck entrou, justamente fez o gol da equipe, 2-1, mas não conseguiu, né, furar a defesa do Cavalo de Aço. A defesa do Cavalo de Aço conseguiu chegar ao G4 da competição com esses 18 pontos. E lembrando um pouquinho o que eu já falei a respeito da tabela da Série C, o Imperatriz, com mais uma vitória, já praticamente afasta qualquer risco de rebaixamento. E aí, ó, pense em voos mais altos. E o legal é que a gente pode ter, pela primeira vez na história, no mata-mata último para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, os dois times do Maranhão. Ia ser muito legal. Sampaio, vai ser espetacular ter Sampaio e Imperatriz. Você já imaginou? Já. E lá na Já frente, imaginei. subir no Sampaio e Imperatriz, eu sei que tá longe ainda, Uma Série mas B ia ser... sonhar não custa nada, né? Na Eu tô verdade, sonhando com isso. nem tá tão longe não, viu, Juliano? Não tá tão longe não, não. porque já vamos chegar à 13ª rodada e já tá quase acabando, né? Olha, que são o quê? 19 rodadas? São 18. 18 rodadas, olha aí, falta só 5 jogos. Então, para chegar nesse mata-mata decisivo, está bem pertinho, é bem provável que as equipes do Maranhão consigam chegar pelo menos nessa fase mata-mata. Rapaz, vamos torcer porque é possível, viu? Não, é possível muito sim. possível. E olha, só para destacar aqui a situação do nosso querido Imperatriz, o Cavalo de Aço da região Tocantina, Julinho. Imperatriz no próximo jogo, 13ª rodada, viaja, né? Fora de casa, né? Vai pegar o Confiança, que aí é o vice-líder da competição. Aí é adversário encardido, difícil. Mas a fase é boa do Imperatriz. É boa. Domingo, dia 21, fora de casa, 4 horas da tarde, no estádio Batistão, e o Imperatriz encara Confiança, como já falei, o Sampaio encara o Santa Cruz na quinta-feira, né, dia 18, aqui no Castelão. Nesse momento, o Imperatriz está na 4ª colocação com 18 pontos, né, em 12 jogos disputados, tem 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, uma campanha muito boa. Está de parabéns todo mundo lá. Principalmente porque é uma campanha de recuperação. O time estava muito mal. Tava, mas agora melhorou. E quem está mal mesmo, rapaz, agora é o ABC e o 13. Viu? Esses estão com o passaporte aí. Os dois com 9 pontos ali, vão disputar ali agora, com o Globo ali. Você vê que é uma coisa, a gente falava muito sempre desse Manuel, né? Sim. 3 gols já na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse cara faz muito gol. E faz tempo que a gente fala, né? Faz tempo. E aqui ele faz Sampaio gol lá no não contratou, o Moto não conseguiu contratar, Maranhão
Não conseguiu. Imperatriz foi lá, né, e contratou e o menino tá Porque fazendo o gol. Paulinho Kobayashi, né, foi treinador dele. Foi, tem lá no Altos. Um relacionamento muito bom dentro do clube, né? Tem, levou. Facilitou, né? Isso. E o Sampaio também tentou a contratação dele. Tentou, todo mundo aqui, quase todos os clubes daqui estão disputando séries do Campeonato Brasileiro, tentaram, né? Mas o Imperatriz levou e ele está respondendo. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e da TVN, canal 17. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que toda segunda-feira temos esse encontro marcado às 8 da noite. Sim. E a terça-feira a reprise do programa. 7h30 que você saiba. 7h30 da manhã e 2h30 da tarde. É verdade, Greg. Os canais de interação para que o público possa participar, deixando a sua sugestão. Ah, mas tem uma competição no bairro. Sim. Manda pra gente fazer uma reportagem, colocar na tela da TV Assembleia, né, Greg? Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E é isso, né? É isso. Tamo Valeu, junto, gente. viu, Greg? Valeu, meu amigo. Grande abraço. Abraço. Até a próxima com o Esporte em Debate. Agradecendo aqui o Ricardo, gente da melhor qualidade. Valeu, Ricardo. E agradecer o Gleidson, mas cadê ele? Gleidson? Ele não veio, não? Cadê, rapaz? Mas ele estava aqui. Tava? Tava. E o que aconteceu? Ele foi embora. Foi embora? O Gleidson foi embora? Mas tá ali o Bispo. Grande abraço, um Bispo. abraço ali para Obrigado ao Bispo, toda a equipe, Thiago. Frank, Thiago. Ah, pai, eu quero mandar um abraço especial, rapaz. Pra quem? Meus amigos Ângelo, Coqueiro, Chibé de Farinha d'Água. É mesmo? É, rapaz. Grande abraço para todos. Ângelo, Coqueiro, Chibé de Farinha d'Água e seu Valdir, rapaz. Grande. Gente boa. Grande abraço a Abraço todos. para eles aí. E o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Né? Tá bom. Gente, forte abraço e a gente se vê pela ilha. Até lá. Valeu, galera. Tchau.